Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu a um monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus havia realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São João, capítulo 6, do versículo 1 até o 15º. E é importante notar que Jesus, ele já sabia o que tinha que fazer. É interessante isso que São João deixa como uma forma de entendimento para nós. Porque assim nós vamos entender que Jesus, sendo Deus, ele sabe muito bem o que vai fazer. Jesus sabe o que existe dentro do nosso coração. Ele sabe as intenções existentes dentro de nós. Até com Judas, que estava fazendo toda aquela tramóia para prendê-lo e achando que ele não estava sendo percebido, Jesus já sabia a intenção existente no coração de Judas. Tanto que Jesus deu toda a oportunidade para ele mudar e ele não mudou. Enfim, Jesus já sabendo o que ele iria fazer, ele começa a fazer essas perguntas para Filipe, André, para ver como é que eles iriam reagir. E realmente não tinha como alimentar aquela multidão
sem contar as mulheres e as crianças, 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, com apenas 5 pães e 2 peixes. Impossível. Como fazer isso? Um ser humano jamais poderia fazer algo parecido. Mas eles estavam ali diante de Deus, o Verbo feito homem, Deus feito homem, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus feito homem. E ele, sendo Deus, ele pode fazer qualquer coisa. E aí nós vimos a beleza deste grande milagre. Jesus multiplicou os pães, multiplicou os peixes, alimentou todos, eles ficaram saciados e ainda sobraram. E ainda sobraram peixes, e ainda sobraram pães, e Jesus manda recolher para que nada pudesse se perder. Diante desse gesto, Jesus pega o pão, abençoa, reza e ali se multiplica. Fiquemos atentos, meus irmãos, que há dentro da própria igreja pessoas assim muito inteligentes, muito estudadas, que diante de uma lógica acabam negando a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem atentos. E como é que negam a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo? Justamente dizendo que não houve milagre, que, na verdade, as pessoas que estavam ali, eles foram partindo o pão, foi dividindo entre um e outro, até que 5.000 pessoas foram alimentadas. Vocês veem que a mentira, ela entra de forma sutil. Vejam só, Jesus percebe que a multidão não tinha o que comer. Então Jesus vai, pergunta para Filipe, e Filipe disse: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Então, já está dizendo que a multidão era tão grande que o dinheiro que tivesse ali não daria para comprar e alimentar o povo. André, ele vem e diz: está aqui um menino. Ele não disse vários meninos, ele disse um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Na verdade, diante daquela multidão, é preciso notar isso, só tinha 5 pães e 2 peixes. Ninguém mais tinha nada. Agora veja a mentira para negar a divindade de Jesus Cristo, porque se fala somente de um Jesus histórico, de um Jesus humano, negando a divindade de nosso Senhor. Aí já vai dizer o quê? Que, na verdade, as pessoas que estavam ali dividiram os pães, fizeram um momento de caridade, de confraternização, ao ponto de que todo mundo acabou se alimentando. Não houve isso. A caridade veio por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Foi por meio de Jesus que veio. Jesus multiplicou os pães.
Jesus não dividiu os pães, ele não foi partindo os pães ao ponto de que deu para alimentar 5.000 pessoas. Não, Jesus foi pegando os pães foram se multiplicando, ele foi dando aos apóstolos, os apóstolos foi dando para o pessoal, e assim aconteceu com o peixe. Eu fico pensando a admiração que os apóstolos ficaram e a admiração que aquela multidão ficou, vendo esse fato que é real, não é história de carochinha. O Senhor multiplicou os pães porque Ele é Deus. Ele pode fazer isso. Ou melhor, Deus pode fazer qualquer coisa porque todas as coisas se submetem a Ele. Cuidado, meus irmãos, com esses pregadores, essas pessoas que são líderes aí de comunidade, que infelizmente foram doutrinadas para negar a divindade de Jesus Cristo. Isso tudo tem por fim, como pano de fundo, na verdade, é essa questão do marxismo, que é para mostrar que o pobre tem que lutar, o pobre tem que derrubar a burguesia e aquilo tudo. Então foi um momento de confraternização que aconteceu. Aí vem as invenções, né? Como eu estou falando. A invenção é, cada um foi levando os pães, foram descobrindo que tinha muita gente com pães lá, e o apóstolo já tinha dito que não daria para alimentar ninguém a quantidade de pães. Eles fogem do contexto do evangelho, porque às vezes você lê e não percebe. E aí há a manipulação do evangelho. Na manipulação vai dizer que Jesus não multiplicou os pães coisa nenhuma, mas as pessoas sentaram e foram dividindo os pães. Eu estou repetindo isso para que isso fique bem claro para você. Quando você ouvir esses tipos de história, não aceite, porque é uma forma de negar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus pode tudo. Lembram que Jesus disse assim, que aqueles que tiver fé, eles podem até transportar uma montanha de um lado para o outro? Embora Jesus esteja ali falando de uma metáfora, mas Deus pode sim, se Deus quiser, Ele pode tirar, pegar uma montanha, transportar de um lado e transportar outro e trazer para cá, porque Deus é Deus. Senão não teria cabimento nós seguirmos Jesus Cristo. Se Jesus fosse apenas um ser humano, Ele é humano, Ele tem a natureza humana. Jesus é perfeito, Ele é um perfeito homem, mas é perfeito Deus. Ele tem essas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Então nós não podemos negar a natureza divina de Jesus e ficar somente com a natureza humana, como nós não podemos negar a natureza humana e ficar só com a natureza divina. Jesus está no céu com essas duas naturezas. Nós estamos no tempo pascal e quando Jesus ressuscita, ele ressuscita com essas duas naturezas. A natureza humana, a natureza humana e a natureza divina. Não são duas pessoas não, viu, meus irmãos? Que isso fique bem claro. Não são duas pessoas, é uma pessoa só, com duas naturezas. A humana e a divina. Então, quando nós olhamos para Jesus,
Nós precisamos crer nisso. Nós estamos diante de Deus com duas naturezas, a humana e a divina. Agora, quando nós olhamos para o Pai, isso não acontece. O Pai tem apenas a natureza divina. O Espírito Santo tem apenas a natureza divina. Mas isso também não vai desmerecer nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus, ele é Deus com essa natureza. Mas, repito, aqueles que já não têm fé, que já não acreditam, estão iludindo as pessoas e no púlpito eles estão pregando e dizendo que não houve multiplicação dos pães e muito menos a multiplicação dos peixes. Houve a multiplicação dos pães, houve a multiplicação dos peixes. Lá na Terra Santa, graças a Deus, existe o lugar aonde aconteceu este milagre. É preciso que isso fique cada vez mais claro. E quando nós pegarmos este evangelho, nós deveremos sempre meditá-lo e ficarmos assim extasiados diante do poder miraculoso de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Mas aqui no Evangelho nós vemos um outro detalhe. Quando Jesus multiplicou os pães, aqui fala que a multidão queria proclamá-lo rei e Jesus se retirou. A multidão começou a dizer: este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Eles estão dizendo: este é verdadeiramente o profeta. Eles não estão dizendo: este é Deus. Então Jesus não podia ser reconhecido como um profeta. Ele precisava ser reconhecido como Deus. E o reconhecimento vai acontecer quando Jesus morre na cruz e ressuscita. É por isso que nós estamos nesse tempo pascal, para nós vermos isso. Quando eles dizem que Jesus é um profeta, eles ainda não estão no entendimento. Então, eles estão no plano ainda humano do reconhecimento da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles precisavam reconhecer também a divindade, que é isso que eu estou falando aqui para vocês. Tanto que aquele soldado, quando ele enfia a lança no corpo divino de nosso Senhor Jesus Cristo, e ali sai sangue e água, aí ele reconhece, ele diz: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Então, quando ele diz que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus, ele está dizendo que Jesus é Deus. É esse o ensinamento também que está por trás da multiplicação dos pães. E o outro é que Jesus está fazendo toda uma preparação a partir da multiplicação dos pães, para depois ele falar do pão do céu, do pão que dá vida, que é aquele que come do meu corpo. Quem come deste pão viverá eternamente, porque esse pão é verdadeiramente uma comida e este sangue, este vinho é uma verdadeira bebida. É toda uma preparação para falar da Eucaristia. Por isso que ele pega o pão, abençoa, dá graças, e aí acontece a multiplicação dos pães, que depois vai ser essas palavras que serão ditas.
na Santa Missa, no momento do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós celebramos na Santa Missa. Mas quero repetir mais uma vez, Jesus é verdadeiramente Deus e é verdadeiramente homem. Ele tem essas duas naturezas. Essa união se chama união hipostática. Ele tem as duas naturezas, mas é uma pessoa só. E ele é Deus, por isso que ele multiplicou os pães. Nós estamos diante da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Que mistério grandioso, meus irmãos. E quando nós estivermos no céu com a graça de Deus, nós iremos contemplar Jesus Cristo na sua natureza humana e na sua natureza divina, porque ele é Deus e ele prova que ele é Deus, alimentando 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e as crianças, com 5 pães e 2 peixes. Jesus é Deus e por isso ele pode fazer isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.